Fala, peãozada, sejam bem-vindos a mais um Cafezinho RPL. Lembrando que o cafezinho é relacionado ao episódio central, né? Um tema mais informal, alguma passagem minha ou de algum conhecido, algum amigo, alguém interessante que possa contribuir aí para o nosso podcast. E o episódio central foi Comparar Não é o Caminho. E o nome desse cafezinho é Sob Nova Direção. Então, vamos lá. A escola que eu conduzi por cerca de 7 anos, ela se chamava Santecorps, ou Santicorp, ou Santecorp. De acordo com os próprios clientes, fornecedores, as pessoas que giravam ali em torno do nosso ecossistema, o nome não era muito fácil de pronunciar, não. Causava bastante confusão, né? Então vamos lá de novo, né? Santecorps. Se bem que eu não pretendo ensinar você a falar o nome corretamente. A ideia desse podcast não é essa. Além do nome ser confuso, ele, concorda comigo, ele não tem apelo educacional. É um termo em francês que significa saúde do corpo, que mais remete a uma clínica e não a uma escola. Coisa que, aliás, quando eu e o meu sócio assumimos a escola, percebemos que estava aliada a uma identidade visual equivocada também. A identidade visual estava voltada para técnicas das áreas ensinadas. Então, por exemplo, você vinha numa janela um adesivo de um procedimento de estética e não de um aluno fazendo procedimentos de estética. Então, isso causava mais ainda confusão. Você ter uma identidade visual atrelada às técnicas envolvidas e não à área da educação. E isso fez a gente passar por um bom tempo com problemas de reconhecimento na marca, de ser confundido como clínica e não como uma escola técnica e profissionalizante. Mas assim, esse nome veio com todas as boas intenções dos fundadores, 4 anos antes de nós chegarmos. E quando nós assumimos, a gente tinha tanto que resolver a curtíssimo prazo e assuntos tão mais relevantes que cabriam aí a sobrevivência da escola, que mudar o nome não estava nada no nosso radar. O interessante que eu quero trazer para você nesse podcast é o seguinte, é que houve 2 perguntas de clientes e partes interessadas em que eu e o Álvaro não precisamos conversar a respeito para saber como responder quando elas foram feitas pela primeira vez. Apenas a nossa troca de olhar foi suficiente para darmos de ombros e seguir em frente. A nossa sintonia nessas 2 questões foi tal que sequer precisamos de segundos para saber que a nossa resposta era a mesma. Então vamos lá. A primeira delas tem a ver com o nome, visto que isso parece importante demais para a maioria das pessoas. Logo, tão cedo assumimos nossas cadeiras da organização, fomos indagados sobre o nome Santecorps e se iríamos mudá-lo. Algumas destas perguntas vinham acompanhadas da mudança de logotipo também. A resposta você já deve imaginar. Não. Como eu estava dizendo, tínhamos tantas coisas urgentes a resolver que, caso entrasse em pauta algum dia mudar o nome da empresa, estaria por último em nossa lista. Costumo dizer que se o nome fosse tão importante assim, os Paralamas do Sucesso nunca teriam se tornado uma das maiores bandas do país. O nome, venhamos, é horrível. Nada relacionado com uma banda de ska, reggae e rock, que encheram aí os corações dos jovens dos anos 80 e 90. Nome é importante, mas não é essencial para o sucesso. O nome deve ser definido após ter limpidez, assim, do que você realmente quer. O propósito, como dizem por aí, e como atingi-lo, pois ele irá representá-los. Se você não observar isso, uma entropia, que é a tendência das coisas se desorganizarem, pode se formar pela raiz do negócio.
espalhando uma preocupação excessiva com o batismo e, por consequência, levando os demais pensamentos e ações a atenderem uma alcunha e não a uma missão firmemente enraizada, aliada aí a uma metodologia, né, própria. Veja a Apple, por exemplo. A maçã representa o pecado capital, ou seja, arriscar-se e pensar diferente. Características salientes da empresa que antecedem a oferta de computadores. Sendo assim, deixa o nome para depois. Outra pergunta corriqueira, mas em menor volume, vinha em tom de sugestão. Vocês deviam colocar uma faixa na frente da escola informando que está sob nova direção. Confesso que essa até me irritava. Havia ainda complementos como fazer comunicado nas redes sociais, por e-mail, deixar um banner no site e etc. Tudo para informar ao público a nossa arrogância de sermos os novos administradores. Víamos essa sugestão com certo desprezo. Pior do que a sugestão de alterar o nome. Não somos e não éramos melhores que ninguém. Muito menos aos fundadores, que deixa meu salve aqui ao Alex Hofelder e à Andressa Campos, que conduziram a entidade por 4 anos. Poucas empresas sobrevivem tanto. Eles tinham todos os méritos por terem idealizado e começado a consolidar uma marca, gerar empregos e construir relacionamentos. Tampouco iríamos criar uma expectativa infalível em nosso modelo de gerenciar as coisas, sendo que, além dos problemas que já tínhamos, sabíamos das novas entropias que iriam pipocar em nosso colo. Não tínhamos e não temos certeza de nenhum sucesso. A única coisa que carregamos é que podemos aproveitar de nossas experiências para tentar acertar mais do que errar, e que o erro e insucesso faz parte do crescimento. Tudo podia dar errado, ou podia dar merda. Iríamos descobrir ainda. Dando errado, iríamos pontuar mais traquejo. E assim não iríamos vender o peixe que éramos os sabichões ou que tínhamos a fórmula da vitória, a bala de prata. Sendo assim, se comprar uma empresa, não crie expectativas desnecessárias. Caso esteja fazendo um bom trabalho, o reconhecimento virá. Nada de faixas ou comunicados de sob nova direção. Afaste essa entropia do pensamento arrogante do eu faço melhor. É isso aí, peãozada. Muito obrigado aí pela sua audiência. Deixa aqui registrado desculpas. Talvez esse episódio você tenha percebido a minha fala um pouco mais ofegante. Eu passei por uma infecção pulmonar e ainda não estou com a minha respiração aí 100%. Mas estou em plena recuperação. Muito obrigado e mão na massa, peãozada!